Olá a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Aguinaldo Silva e hoje eu quero meditar com vocês aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Exatamente na segunda viagem missionária de Paulo e Silas, onde Paulo ele vai à cidade chamada Tessalônica e ali Paulo ele prega acerca de Jesus. Então vamos primeiro pensar no qual era o nível de mensagem que Paulo pregava. Como que Paulo pregava? Hoje nós pregamos o Evangelho de uma forma diferente, eu acredito, de Paulo. Por quê? Porque nós temos o Novo Testamento. Paulo não tinha o Novo Testamento. Paulo ele pregava usando as escrituras do Antigo Testamento, os profetas que falaram e profetizaram acerca de Jesus, que Jesus era o Cristo. Então, dessa forma que Paulo ele começou em suas viagens missionárias a fundar as igrejas, a criar ali as igrejas, né? Então, cada lugar que ele passava ficava uma igreja. Então, as pessoas criam naquilo que ele pregava e que forma que ele pregava, usando os profetas do Velho Testamento, anunciando que aquele Cristo, que aquele Jesus que morreu na cruz, era o Cristo, o Messias de Deus, prometido lá no Velho Testamento. Então Paulo ele usava muito essa forma de pregação. E aqui na cidade de Tessalônica, nós vemos ali em 17, capítulo 4, capítulo 17, versículo 4, nós vamos ver que alguns de Tessalônica creram. Veja lá, ó, alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Então veja que nessa mensagem que Paulo trouxe, tanto é que nós temos aqui a carta aos Tessalônicos, né? A Tessalonicenses, primeira, segunda. Por quê? Porque Paulo fundou uma igreja ali. Então eles creram na palavra de Paulo. Mas veja só que nem tudo é mar de rosas, né? Nem tudo foi muito fácil para Paulo, igual é também nos dias de hoje. No versículo 5, nós já vamos ver que Paulo teve oposições. Quais foram essas oposições? Alguns judeus que também faziam parte dessa sinagoga, que frequentavam ali em Tessalônica, eles não gostaram da pregação de Paulo. Por quê? Porque eles não aceitavam que Jesus era o Cristo. Veja só o versículo 5 que ele diz: Mas os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, os procuravam para entregá-los ao povo. Então Paulo estava hospedado em uma casa e eles foram até essa casa e tentaram pegar eles e entregar ao povo. E Paulo, sabendo disso, ele sai apressadamente dali. Ele segue sua viagem, porque a perseguição estava feita. Então Paulo sai dali e segue sua viagem. E Paulo vai para uma outra cidade a 80 quilômetros dali, uma cidade chamada Bereia. Veja só que interessante. E Paulo ali, ele vai fazer um elogio aos bereanos. E eu achei muito interessante essa passagem, porque ela nos alerta em algo, já vou falar. Então veja lá, no versículo 11, vai dizer assim, ó, Paulo fazendo esse elogio aos bereanos, porque Paulo começa a pregar ali também, na cidade de Bereia, e alguns bereanos aceitam a palavra. Mas olha só o elogio que Paulo faz a eles. O versículo 11 diz assim: Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Percebem que Paulo faz um elogio que eles foram nas Escrituras para examinar as Escrituras se aquilo que Paulo estava realmente citando ali os profetas do Velho Testamento, eu imagino que Paulo citou ali Isaías, né? Citou os profetas que falaram, que profetizaram acerca de Jesus, que esse Jesus seria o Cristo.
E Paulo estava afirmando isso. Olha, esse Jesus que morreu, ele ressuscitou. Por quê? Porque ele é o Cristo de Deus, ele é o Messias enviado por Deus. Ele é aquele que traz a salvação ao mundo. Então Paulo veio com essa mensagem. E eles foram nas Escrituras, examinar nas Escrituras se aquilo que Paulo estava realmente pregando era verdade. Então Paulo faz um elogio a eles. Então eu fico imaginando assim que Paulo, um pregador assim do nível que era Paulo, ele não se incomodou com isso. Ele poderia ter se incomodado, né? Ele poderia dizer assim: olha, eu sou Paulo, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel, sou um doutor da lei, sou fariseu, sou conhecedor do Velho Testamento, da lei. E Paulo não faz isso, né? Paulo, ele elogia eles. Ele elogia eles. Então, nós como pregadores, nós elogiamos quando alguém vai nas Escrituras e vê se aquilo que eu realmente estou pregando, ela condiz com a palavra de Deus, ela é fundada na palavra de Deus, nas doutrinas dos apóstolos. E veja só para vocês verem. Olha, aqui eu estou classificando aqui 3 classes de pessoa. Um pregador, que elogia aquele que vai nas Escrituras e vê se aquilo que ele está pregando é verdade. Nós temos aqui os bereanos, que é uma classe de pessoas que recebe a palavra, porém, ele examina nas Escrituras para ver se é verdade. Se aquilo que está sendo pregado a ele, se está chegando a ele e condiz com as Escrituras. Isso é o que nós devemos fazer, tá? E nós temos uma outra classe de pessoa. Uma outra classe de pessoa que atrapalha a pregação do Evangelho, atrapalha o reino de Deus. Olha só, no versículo 13, diz assim: mas logo que os judeus de Tessalônica, olha só, esses judeus lá de Tessalônica que estavam lá, que fizeram uma manifestação e Paulo saiu corridinho dali, esses judeus lá de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá excitar e agitar as multidões. Percebe? Então existe uma classe de pessoas que atrapalham o evangelho. E nós vemos isso, né? Nós vemos isso na política, que estão tentando derrubar o evangelho, derrubar as igrejas, uma perseguição. Então existe essa classe também, que tentam atrapalhar o reino de Deus. Mas consegue? Não vão conseguir. Por quê? Porque nós temos nas Escrituras o exemplo de Paulo e essas cartas de Paulo, essas viagens missionárias dele, elas já existem há mais de 2000 anos e ela chegou a nós, né? Então perceba que um livro tão antigo, né? Escrito tão lá atrás, e nós estamos aqui hoje meditando na palavra de Deus e estudando a palavra de Deus. Então, adiantou eles terem perseguido Paulo? Não. Deus, ele vai fazer prevalecer a sua palavra. Por isso que Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tá bom? Fica essa passagem de hoje, essa passagem de um exemplo dos bereanos. Devemos ser como os bereanos, examinar nas Escrituras. Amém? Um abraço a todos.